só, gente, nesta segunda-feira a gente começa ações da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. São atividades em todo o país para promover mudanças e conscientização na sociedade, promover inclusão social e, além disso, lógico, combater preconceitos e discriminações. E para a gente começar a falar desse assunto, eu convidei aqui na nossa sala de estar a neuropsicóloga Dênia Santos. Muito bem-vinda, Dênia. Boa tarde para você. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigada pelo convite, viu? É um prazer estar aqui nessa semana tão importante, né, que é essa semana que serve para conscientizar mais a população. Pois é, muitos que sabem que tem alguém na família com alguma deficiência físico-motora, sabe a luta que é, os preconceitos, a dificuldade, mas a Dênia veio para falar para a gente daquele início, né, Dênia? Por exemplo, assim, a princípio, né, são muitas as deficiências, eu trouxe uma informação, inclusive mais cedo, no programa, né, do Bagnet, que pelo menos 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência de acordo com o IBGE. Então, são múltiplas, né? Sim, existem vários tipos de deficiência, certo? Só a deficiência física, né? Nós temos aí deficiências sensoriais, auditiva, visual, a nível motor, certo? Também temos as deficiências intelectuais, deficiências cognitivas, né? Pessoas com paralisia cerebral, que acarreta aí várias comorbidades, né, junto com esse diagnóstico e acaba impactando muito essa pessoa a nível cognitivo, certo? E é esse trabalho que eu faço, né, que é de perceber ali e orientar a família a nível cognitivo, o que pode estar alterado, o que a gente tem que intervir para que não possa impactar tanto na vida dessa pessoa. Ô Dênia, quando que os pais devem acender o alerta para algum sinal de que o filho tem alguma coisa ali atrasada na fala ou às vezes quando vai caminhar, preciso procurar um profissional, tem alguma coisa errada? Quando? Então, como são muitas deficiências, cada deficiência ela tem ali até mesmo os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Tem ali um pacotinho de sintomas que sinalizam que tem alguma coisa de errada e cada um tem de forma bem específica. Então, o que a gente pode estar atento de forma geral? Aos marcos do desenvolvimento, certo? Tanto a nível ali motor, certo? Se essa criança é uma criança ali que é muito molinha, que tem dificuldade para se colocar de pé quando é necessário, ou então o contrário, quando a criança é muito rígida, né, tem um tônus muscular muito rígido. Também a nível de comunicação, a criança que não percebe quando se fala com ela, ou que tem uma dificuldade para entender ali as nuances da comunicação, a linguagem receptiva, a linguagem expressiva. A nível socioemocional também é importante, nós estarmos atentos. Entendo. Certo. São muitos sinais, né, que a família tem que estar sempre atenta a alguma mudança diríamos assim, no crescimento, no desenvolvimento do ser humano, né? E agora, a partir do momento que a família te procura e recebe um diagnóstico, você faz todo esse trabalho que é muito importante do acompanhamento, da aceitação da família e da adaptação, né? Isso também é muito importante. Porque, de início, eu acredito que ninguém quer receber um diagnóstico do seu filho, né, de uma pessoa que faz parte da sua família. Isso é sempre muito difícil, né? Acaba que a pessoa meio que elabora ali um luto de um filho idealizado, de planos que ela fez. Então, é muito difícil essa parte. Mas, muito se diz que o diagnóstico ele traz um rótulo. Só que, na verdade, nós não podemos ver o diagnóstico como um rótulo, e sim como um primeiro passo para a gente poder melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, certo? Porque a partir do diagnóstico é que a gente consegue pensar nas necessidades dessa pessoa, o que ela precisa, em que ainda é possível intervir para que ela possa ter mais qualidade de vida, certo? É mesmo nesse sentido. Quando o trabalho, eu falei sobre adaptação, assim, né? Em questão de estrutura, espaço, né? Isso tudo deve ser muito bem avaliado e o acompanhamento é muito importante, né? Que a família tenha e a dedicação e o amor, o acolhimento, que é o principal, né? Com certeza. Nessa questão dos espaços, é sempre importante um terapeuta ocupacional, que é uma pessoa que vai estar ali planejando junto com a família o que é necessário, né, de adaptação. É sempre importante ter uma equipe multidisciplinar para dar um melhor apoio possível a essa família.
E são muitos os profissionais que trabalham, profissionais envolvidos. E é por isso que a gente aproveita, nessa semana, que é focada a isso, porque são muitas as ações feitas por diversos profissionais da saúde, da educação, para poder orientar que as pessoas fiquem atentas a essa questão de estar de olho ali ao seu redor e aí dentro de casa também, né, Dênia? Isso é muito importante, né? Pro que está acontecendo ali com o seu filho, né, com o seu parente, né? Essa questão da aceitação. No seu trabalho, assim, você tem visto, por exemplo, é incrível que a gente tem visto aumentado o número de diagnósticos de crianças com autismo e TDAH. A gente tem percebido isso. O que tem acontecido? É uma questão de mudança de hábitos ou o quê? Então, o que acontece é que tem aumentado bastante, né? Hoje já é 1 a cada 36 crianças está dentro do transtorno do espectro autista. O que isso quer dizer? Que os critérios diagnósticos, eles estão mais precisos, certo? Então, houve um melhor entendimento do que são esses transtornos de fato, certo? O próprio ambiente também vem se tornando um pouco mais exigente do que há algumas décadas atrás, né, de certa forma. Então, essas dificuldades, elas ficam mais evidentes, certo? Então, isso também acontece. Principalmente quando a criança precisa de conviver com outras crianças, quando chega no ambiente escolar, né? Aí sim aparecem de forma bem clara, e os professores, né, têm muito esse olhar atento, de ver quando uma criança ali está, vamos dizer, diferente do que se é esperado, do comportamento para uma criança naquela faixa etária e naquele contexto, naquele ambiente. Você percebe que existe um preconceito da própria família em aceitar e correr atrás do melhor a ser feito? Com certeza, existe sim. Né? Existe também uma questão muito delicada, que é aquela frase de cada pessoa tem seu tempo. De fato, cada pessoa tem seu tempo, certo? Só que existem os marcos aí justamente que dá um norte do que realmente é esperado, certo? Que a pessoa cumpra ali de habilidade esperado para aquela faixa etária, certo? Então é importante a gente se atentar que apesar da pessoa ter o seu tempo, a família não deve ver essa dificuldade, né, como, assim, por mais que realmente é negativo, mas é importante que a família busque ajuda, pensando no futuro dessa criança. Agora, para a gente encerrando o nosso bate-papo, a gente separou inclusive umas imagens que eu queria mostrar, que são algumas pessoas com deficiência, de uma forma, por exemplo, a gente tem personagens hoje em dia, né, Dênia, em relação até no mundo infantil, olha só, que a gente traz isso de uma forma lúdica para que as pessoas cada vez mais entendam e aprendam. Isso é legal, né? É bem bacana. E é importante também que as famílias falem com as suas crianças, né? Para tentar incluir essas pessoas com deficiência, para brincar com essas crianças, se aproximar, porque isso vai causando e criando uma empatia na criança também. Legal. Muito bacana, te agradeço por estar aqui com a gente, né? Se fosse para puxar, falar muito sobre isso, é muita coisa para falar sobre esse assunto, mas já deu para a gente dar um alerta para quem está assistindo a gente. Obrigada, viu, por estar aqui nessa semana especial no nosso programa. Foi um prazer. E a gente vai para o intervalo rapidinho, porque na volta a gente vai falar sobre a inclusão social e também a educação, né, envolvendo as pessoas com deficiência. Não sai daí não que a gente já volta.